Mas a gente vai começar o programa, né, Bruno, falando do que você entende como ninguém, que é sobre pesquisa eleitoral. A Quest saiu, foi hoje? Foi hoje. Na verdade, ela pegou todas as pesquisas que ela tinha feito agora nos últimos tempos e hoje ela deu uma roupagem nova, mostrando como que está a disputa presidencial por estado, né? É aquela comida do Natal, né, que você requenta ali, come, no dia seguinte Exatamente. fica com gosto diferente, mas tem recortes interessantes ali que a gente pode avaliar como que está o Lula e o Bolsonaro hoje em cada um dos estados. E eu queria que você analisasse, Bruno, mas que você já comentasse se essas pesquisas podem ter mudanças bruscas durante o período eleitoral, ou se os cenários nos estados que a gente já analisou aqui é mais ou menos esse, só vai mudar, obviamente, o percentual de votos. Olha, Andresa, você trouxe logo na nossa introdução, que de fato arrasou hoje na Muito introdução, bem, foi tudo, foi muito bem feita. Você trouxe uma frase que eu achei muito interessante. Você disse: a gente já está cansado porque é basicamente um repeteco da eleição de 2022. E isso a gente vê também nos cortes da pesquisa Quest e das outras pesquisas que têm saído. Hoje também saiu Meio Ideia, ontem tinha saído da Real Time Big Data, todas elas apontando para basicamente um mesmo comportamento do eleitorado em relação ao que foi a eleição de 2022. Muito parecido. E se a gente pegar aqui pelos estados, como a Quest tem mostrado, é basicamente a mesma coisa, né? Você tem alguns estados em que você percebe uma força maior do Flávio Bolsonaro, que são estados onde o bolsonarismo foi vitorioso na eleição passada, e nos estados principalmente do Nordeste do país. E eu sempre faço questão de a gente reafirmar isso, a questão do Nordeste, o principal motivo desse voto no Lula no Nordeste é muito em função de uma concentração de classe social mais baixa na região, que é onde o Lula tem normalmente voto, e isso é no Brasil inteiro, onde tem mais concentração de pobreza, o Lula aumenta de voto. E como o Nordeste tem a maior concentração de pobreza do país, ele acaba tendo esse crescimento de voto nessa região. Então a pesquisa ela vai basicamente dando os mesmos indicativos do que a gente já tinha visto em 2022. Qual que é a diferença agora? O que pode acontecer? É que existe uma parte aí do eleitorado, e como a eleição passada terminou com uma variável tão pequena de votos, qualquer mudançazinha de ponto de vista do eleitor pode fazer com que a eleição mude de vitorioso. Esse é talvez o grande ponto que a gente tem que discutir. O grosso do voto está muito consolidado. A questão são as nuances desse voto. E tem algum estado que pode ser mais assim... Tem. Olha, a gente até trouxe numa outra oportunidade, 2 estados no Brasil, nunca um presidente da República foi eleito sem vencer nesses 2 estados, que foram Minas Gerais e Amazonas. Mas a minha dúvida é, algum estado em que o eleitor pode ser mais volátil? Sim, aonde? Justamente, Minas Gerais é um local onde pode ter uma mudança de voto considerável, até porque no primeiro turno, Minas Gerais também tem uma situação sui generis, né? Porque o governador do estado, o ex-governador do estado, é candidato à presidência da República, né? O Romeu Zema é um dos candidatos, então o Zema pode embaralhar um pouco o jogo ali no primeiro turno. Mas não quer dizer que o mineiro é Lula e pode mudar para o Flávio? Olha, até pode, porque você tem uma concentração hoje de eleitor, na classe mais baixa principalmente, que votou no Lula na eleição passada e está insatisfeito com os rumos do país. Então esse eleitor, a depender de como a campanha do Flávio vai se posicionar, como o Flávio vai se mostrar para esse eleitor, se vai conseguir vender um pouco de esperança para esse eleitor, isso pode ter uma pequena mudança. Eu vou te dar um exemplo. Na eleição passada, por exemplo, quando teve governador e presidente e eles foram candidatos, ou no caso o Zema candidato a governador e o Lula presidente, você teve um voto na região norte do estado de Minas Gerais e no Vale do Jequitinhonha, onde você tem concentração maior de pobreza no estado, que foi Zema-Lula. E hoje tem uma parte desse eleitor que está votando no Zema nesse local. Qual que é a questão? Ontem a pesquisa da Real Time Big Data trouxe um dado interessante. O segundo voto, hoje, a maior parte do segundo voto do Zema e do Caiado, por exemplo, pode ir para o Flávio Bolsonaro. Então o Flávio vira uma segunda opção para esse eleitor, não é mais o Lula.
Então você pode ter aí uma mudançazinha no processo. O que chama a atenção nessas pesquisas todas e que daí é o ponto, o alento para o Lula, vamos dizer assim, é que aonde você tem a maior concentração hoje de público indeciso é justamente no até 2 salários mínimos. É na concentração de pobreza do país, é onde você tem a maior nível de indecisão, nulo e branco e indeciso. É o público do Desenrola? É isso, exatamente, exatamente. É o público que pode ser afetado pelo desenrola, pode ser afetado pelo clima da jornada, da redução da jornada de trabalho, que é um ponto que acaba sempre dialogando com o trabalhador brasileiro, então dá uma sensação de que o governo está preocupado com ele. É quem pode ser afetado ainda pelos programas sociais. Agora eu tenho o Vale Gás, você tem alguns projetos que podem acabar influenciando na hora do voto. Então, que é um eleitor que, historicamente, desde 2006, escolhe o Lula. Desde 2006, esse eleitor tem escolhido o Lula. Nessa eleição, em função de uma pouca entrega do governo Lula, esse eleitor se desprendeu. Mas o Lula, me parece que depois de de um longo inverno, começou a acertar um pouco mais na comunicação. E falando com esse eleitor, indo para cima desse eleitor, e toda essa propaganda que a gente tem visto do governo federal agora, em massiva, falando estado por estado, ponto a ponto. Eu estava no Espírito Santo, liguei a rádio falando de programas que o governo fez no Espírito Santo, depois cheguei em São Paulo, programas que o governo fez em São Paulo, ou seja, uma comunicação segmentada, orientada para a população, pode fazer com que o governo tenha um certo respiro. E a gente está sentindo isso um pouquinho no tracking. Tem melhorado um pouco a aprovação do governo. E aí pode ser o pulo do gato do Lula. Essa turma aqui de 2 salários mínimos é quantos por cento da população, do eleitorado? Hoje, no Brasil como um todo, a gente está falando de quase 40% da população. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Né? É uma concentração grande. E quando você vai para a classe D do Brasil, que é o cara deu até 1 salário, a gente está falando de quase 28%. É muita gente. E é quem vai decidir, então, a eleição, um dado importante que você trouxe, Bruno, porque numa eleição muito voto a voto, né, como você colocou na tua análise ali no início do programa, os candidatos têm que mirar naquele público que ainda não decidiu em quem votar, né?